Olá, sejam bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e hoje o nosso bate-papo é em especial pelo Dia da Mulher. E já já eu mostro para vocês a nossa convidada de hoje. Antes disso, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e já vai comentando aí, ó, quem você quer ver nos próximos bate-papos. Mas antes disso, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros que estão sempre aqui deixando o nosso bate-papo ainda mais gostoso. Ao Bruno Lara, a B1, a Boticário, que está sempre aqui ó, com a gente, presenteando os nossos convidados, o Chinas Cook, Baitainá, a Débora Lousada e a Juliana Lara, que sempre me produzem para poder receber o meu convidado de honra. Eu quero chamar ela, que tem um currículo extenso, é uma mulher maravilhosa e que representa muito bem. É advogada especializada em Direito desde 2006. É presidente da Comissão da Mulher Advogada de Igarapé e ela já superou um câncer de mama. Hoje, nós recebemos aqui com todo carinho. Eu já estou arrepiada porque eu sei que esse bate-papo vai ser, assim, impactante. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferencinha aí na sua vida. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda. Oh, muito obrigada, Ju. Que prazer, que alegria, uma honra, né, ter recebido o convite da B1 para estar aqui com vocês nesse bate-papo, que eu tenho certeza que será incrível. Né? E amei saber que vai ser totalmente voltado para o Dia das Mulheres. É um prazer imenso te receber aqui. Acho que a gente tem muita coisa legal, né, para contribuir na vida de quem está aqui assistindo a gente. Né? Com certeza, uma então, alegria. Vamos conhecer um pouquinho da Ana. Pode chamar de Ana? Claro, fica à vontade. Vamos conhecer um pouquinho. Hoje você é advogada e começou lá atrás. De onde veio esse desejo? Olha, esse desejo, acho que já um pouco que nasceu, né, comigo, mas ele veio mesmo pela influência do meu pai, Américo de Amorim Saraiva, que era promotor de justiça, né? Então, eu acho que quando você cresce, já desde pequenininha, né, já nasceu... Vai admirando. E meu pai chegou a ser um dos promotores mais jovens de Minas. Que legal. Então, acho que aquilo deixou sempre ficou em mente, um legado para nós. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha aproximadamente 4 anos e pouco, 5 anos, quando ele veio a falecer. Sim. Mas aí quando você já começou a observar... Esse desejo, eu me inspirava muito nele e também na minha mãe. Né? Minha mãe era professora também. Enfim, então acho que eu juntei as duas figuras. As suas maiores figuras da vida. Inspirações, né? Exatamente. E daí foi fluindo esse desejo, né, de advogar. Mas eu também, assim, vou confessar, quando eu era, né, novinha, eu pensava muito em ser comissária de bordo. É mesmo? Você acredita? Acredito. Amo viajar. Hoje é tão chique, né? Não é? Eu acho elas lindas. São lindas, poderosas, né? E eu sempre admirei e admiro ainda muito. Então, mostra uma força, né? Exatamente. Porque eu acho assim, eu morro de medo de viajar de avião. Eu viajo de avião para todo quanto é lado. Sim. Mas não tem jeito, né? A gente sobe ali, a gente já fica com medo. Eu acho que elas trazem uma paz e uma segurança, Verdade. Né? Paz, segurança, aquele equilíbrio, né? Então, eu sempre achei as comissárias de bordo, né, as aeromoças, uma figura, assim, muito emblemática. E aí não chegou nem a tentar, não. Olha, uma vez eu até fui, sabe? Você tá falando aí, eu até fui a uma escola dessas de aviação, tinha em Belo Horizonte, enfim. Mas não foi adiante, porque foi quase no mesmo período do vestibular. Eu passei no vestibular muito cedo, 17 anos. De primeira? Não foi de primeira. Não. Mas quase isso, 17 anos. Mas naquela época, Ju, nossa, era muito 70 difícil. por vaga ou mais. Entendeu? Era muito mais difícil, tinha menos escolas do que hoje, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Aí foi orgulho para a mãe. Sim, qual que foi a reação quando contou para ela desse vestibular? Olha, ela ficou feliz, ficou feliz. Era o início de uma caminhada, né? De uma longa caminhada. E eu tinha sempre um foco, assim, muito interessante também, porque quando, 15 anos, tinha viajado, essa coisa da viagem, da Disney e tal. Então, eu sempre tinha em mente sair e morar um tempo fora. Sabe, do Brasil. Mas eu deixei isso para depois que eu formei. Porque aí eu eu morei 2 anos na Europa, estudei na Universidade de Coimbra, em Portugal, que é uma das universidades mais tradicionais do mundo, né, principalmente na área do direito. E isso foi um grande sonho, um sonho profissional também. Depois que eu formei, esperei formar, e depois eu fui estudar, morei lá por 2 anos, e aí eu tive a oportunidade de desenvolver minha tese de mestrado. Que a gente vai falar um pouquinho disso aí também, mais pra frente. Viu que a gente tem muita coisa para contar para vocês aqui hoje? E aí, assim, lá na sua infância, você tem uma irmã. Conta um pouquinho dela, da relação com ela, 2 sobrinhas lindas. Sim. A minha irmã, a Cristina, também é advogada. Logo depois que eu passei, a diferença é pouco. É 1 ano e
e alguns 9 meses, salvo Então, engano. vocês caminharam juntas ali, Sim, como na se vida fosse gente. acadêmica. Sim, caminhamos praticamente legal. juntas. Só que ela foi para a área do direito trabalhista, Aham. sabe? Uma advogada também muito atuante, atuou por muitos anos. Hoje, né, ela mora fora do Brasil, ela acompanha o esposo, que trabalha no Itamaraty, então eles já moraram em Los Angeles. Atualmente eles estão na Austrália, enfim, em breve eles aparecem aqui no Brasil, né? Hoje, como você disse, eu já tenho 2 sobrinhas lindas, são gêmeas, a Alice e a Sofia, que é uma grande paixão Sim. na minha vida, e que a gente se fala todos os dias pelo Vai FaceTime. matando a saudade ali, né? É, A como tecnologia pode. facilitando a nossa vida. Verdade, a tecnologia sempre presente. Mas aí eu com a minha irmã, então ela também foi advogada trabalhista há muitos anos e largou realmente para acompanhar o esposo e hoje exerce com muita maestria também o papel de mãe e de esposa. É um orgulho, né, para nós. Demais, Sim, nossa. sim. E aí me conta um pouquinho. Mestre em Direito pela Exato. Universidade de Coimbra. Como que foi essa Exatamente. experiência? Nossa, eu digo assim, foi uma das grandes experiências da minha vida e é um grande orgulho que eu tenho na minha vida também, sabe? Mas é para Ju? se orgulhar demais. Não foi fácil. Parabéns. Minha mãe me deu aquela força, o sonho, né? Ajudou no sonho. Ela é uma universidade pública e exige uma nota muito alta, né? Para se entrar. Enfim, e quando você está lá também não é fácil, porque é um ano praticamente de aulas, enfim, e o outro para você desenvolver a sua tese. Então, nisso eu viajava toda a muita Europa, dedicação, muito, né? eu ficava o dia inteiro na Eu universidade. fiquei imaginando o tanto que você lia. Muito, era de Porque 8 tem que da ler, manhã, 6 da tarde. Não tinha muito o que fazer também na cidade, Aham. sabe? Porque Coimbra também é uma cidade muito histórica, enfim. E a universidade de 1700 e pouco, imagina, fica no alto de uma como se fosse uma montanha, um pico, e a gente tem que subir 225 degraus. Ju, tinha dia que eu subia ali chorando. Não aguentava quê? mais, assim. Não, tô querendo cansada. voltar. Sério? Querendo voltar, juro. Assim, chegou os 3 meses que eu estava, aí às vezes eu pensava Porque o em início é voltar. muito gostoso, né? Depois dá muita saudade da Dá, família, né? porque lá o ano letivo, por exemplo, começava em setembro, então já estava chegando no final do ano, lá é inverno, aqui é verão. Daí você deixa a família, naquela época o trabalho, né? Enfim, para seguir um sonho, né? Eu acho que eu não sabia que ia ser tão difícil. E meus colegas lá, eu tinha colegas na minha sala, eram apenas 12 alunos, mais ou menos, em cada sala de aula, eu tinha colegas do mundo inteiro. Nossa. E isso foi muito interessante. É, um intercâmbio maravilhoso. Detalhe, eu falava, né, um pouco de inglês, mas não dominava para ler e outras línguas também. Então, tem uma coisa interessante, Ju, que eu ia para a universidade, lá dentro da universidade, eu ia para a faculdade de letras, por exemplo, fazer aula de italiano. Olha. Sabe, para poder ler alguma coisa em italiano. Porque meus colegas, tanto os portugueses como os de outros países, eles falavam, né, outras línguas com muita tranquilidade. Né? E Eles você já aprendeu aprendem, lá, já eles na já prática. aprendem desde a pré-escola, né, o inglês. Enfim, e para eles era muito natural. E eles sabiam da União Europeia, Eram 2 de desafios, tudo. né? Além do seu curso, ainda aprendendo idioma sozinha. Sim, entendeu? Então, porque eles liam em várias línguas, para eles era muito natural. E eu não me liguei nisso quando eu me candidatei, né? Eles só a candidatura a essa vaga. Mas eu acho que Deus tem um propósito em tudo que faz. Né? E te fez crescer Foi um assim, grande desafio, absurdamente. sim. Eu tinha que ficar de 8 da manhã às 6 da tarde, aquele frio tremendo. Né? Eu lembro que uma época chegou o carnaval, né? Eu ficava acompanhando. Né? Lá de longe. Aquele frio terrível. Todo mundo longe curtindo uma praia. uma praia e eu estudando. Né? E Mas você abre mão e ter foco, né? exatamente, muito foco. Mas foi uma experiência maravilhosa de vida. Eu falo, foi uma experiência também de conhecer diversos outros países também ali dentro da União Europeia, né? E pesquisar em outros países também, uma cultura. Então, foi assim, acho que é um grande presente que eu recebi de Deus, né? Assim, essa oportunidade, com o apoio, né, da minha mãe, claro, sempre me dando força, não, continua, né, que aí deu tudo certo. Deus ali te sustentando, mas Me você com sustentando, muita garra. porque era muita solidão Porque também. é muita garra, Muito. tem que ter muita. Porque a maioria dos meus colegas não eram brasileiros, tinha alguns também que foram sensacionais, que sempre me ajudaram muito, assim, mas é um caminho muito só, porque de estudo, é uma caminhada só, num país distante, né? E no dia de voltar? Olha, E o coração? Eram muitas malas e malas de livros também, porque eu continuei escrevendo a tese aqui no Brasil e depois eu fui para defender minha tese. E depois essa tese, ela foi para o UFMG, né? E ela foi validada em 20 dias. E eu acho que isso é o grande trunfo, né? E aí, Valeu a pena cada muito degrau daquele. Não é? Aí também começou a minha vida acadêmica. Esse lado que eu falei, puxei muito a minha mãe também, né? De lecionar. Eu fui realizar esse sonho de ser professora universitária. Então, eu trabalhei em diversas universidades, diversas faculdades de direito. E hoje você ainda Então, assim, atua. hoje de forma mais esporádica, menos aula. Hoje a minha dedicação é mais exclusiva à advocacia. Mas amo uma sala de aula. Amo ser muito professora. prazeroso, né? Muito. Tenho Ver contato, aquela descoberta, né? tenho contato com meus alunos.
alunos, somos amigos, indico quando eles querem também fazer algum curso, eles me procuram, quando tem alguma dúvida. Então, é uma grande paixão. Hoje não é o meu foco principal, mas eu amo a sala de aula, eu amo lecionar, tenho um carinho imenso pelos professores também. Né? A presença da mãe e do pai tá assim, fortíssima em tudo. Não né? é? É incrível, É lindo, né? É, quando a gente para, agora eu parei, a gente para refletir e percebe isso, como é importante, né, essa presença materna e paterna. E aí a gente já vai entrando. Depois eu quero falar um pouquinho com vocês também acerca da tese que eu desenvolvi lá e que vai virar um livro futuramente. Não, a gente já quer saber, já conta. Pode ser agora você para não perder o Você fio da quer meada. deixar de spoiler? Os livros, vou deixar de spoiler, os livros, você então me já lembra. faz assim, já vai curtindo, já vai comentando, já vai compartilhando para todo mundo, porque, gente, ainda promete, porque tem muito mais. Isso, vamos lá. Falando um pouquinho, então, vamos falar dos livros já. Então, voltei de Coimbra, comecei a minha vida acadêmica, e aí foram 13, 14 anos direto de muita dedicação a essa vida acadêmica. Antes de ir para Portugal também, eu já tinha feito pós-graduação no Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público, em Ciências Penais. Porque Você fez pós-graduação aqui e em lá, Portugal? E lá também, porque a primeira fase do mestrado também vale como pós, que é em Ciências Jurídico-Civilísticas, e depois eu escrevi sobre o direito do envelhecimento, um fenômeno da sociedade contemporânea, Nossa, que é um incrível. assunto que nós vamos inserir, Super vamos atual. falar das mulheres também nisso aí. Né? E muito atual, né? Mais Total. do que nunca. E aí, quando você vem, você já começa a atuar com as mulheres? Sim, aí eu já comecei voltando, mas aí era mais a área acadêmica, né? Primeiro era, porque na área acadêmica eu lecionei muitas disciplinas do direito, sabe? Desde o direito constitucional, do direito civil. O meu foco sempre foi a área processual civil, a área do direito civil. E aí, quando você vem para esse lado mais familiar? Sim, aí já foi um pouco depois dessa fase de muito trabalho nas escolas, porque a escola consome muito, né? As faculdades. Trabalho em casa? Nossa, muito. 24 horas, quase, quem é professor sabe, né? E eu coordenava também núcleo de prática jurídica, né? Então, você imagina, eu trabalhava mesmo de manhã, de tarde e à noite, não é? Então, o trabalho era de manhã, à tarde e à noite, porque de manhã e à noite na sala de aula e à tarde dentro do núcleo de prática jurídica. Mas você fazia isso, com prazer, não é? Muito amor Dá mesmo, com muita paixão. Então, eu gosto muito de falar, quero mandar um beijo, né, para os meus alunos que foram meus alunos, que serão também meus alunos. Enfim, que a gente mantém sempre essa conexão. E isso é muito bom. Ver o crescimento deles também hoje na vida, né, deles, no trabalho. Eu fico muito feliz. Não, e principalmente num cenário aí que a gente vê muito homem, né? Então, assim, você vir, se destacar, se especializar e mostrar que o mercado é de todos. Ele não é masculino, né? Não. Tem exclusividade nenhuma aí. Olha só para a gente falar um pouquinho aqui de Igarapé, como você já disse no início, né, que eu sou da comissão, estou, né, como presidente da comissão da Mulher Advogada desde o finalzinho de 2022, Ju. E é muito interessante que a maioria das mulheres advogadas de Igarapé e São Joaquim de Bicas são mulheres. A maioria dos advogados inscritos são mulheres. Então, o Igarapé já está com um pezinho na frente, né? Não evoluindo bem. Olha, evoluindo cada vez mais, sabe? Eu digo assim, que eu cheguei aqui em Igarapé, que eu digo que essa cidade é um pouquinho minha também. Quando que você Olha, chegou? foi mais ou menos em 1990, que naquela época era menina, eu, minha irmã, então minha mãe comprou uma chácara. Sabe, aqui, que era a nossa casa de final de semana. E virou a nossa cidade do coração. Sim, e vinha aos finais de semana, sabe? E aí sempre foi aquele lugar prazeroso, né? E ao tempo, né, nós fomos criando laços de afetividade aqui também, laços de trabalho. E eu faço uma ligação até com o direito de família, o direito das famílias, sabe? A minha ligação com a cidade de Igarapé. Porque a gente fala hoje no direito, sabe, no campo jurídico, que família, ela não são só laços sanguíneos, né? Família são laços afetivos. Hoje, mais do que nunca, a socioafetividade. As memórias afetivas da sua vida foram criadas aqui. Foram criadas aqui, muitas, e ainda são, né? Porque hoje eu consigo conciliar, né, Belo Horizonte e o Brasil inteiro, que eu consigo atender online, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa advocacia hoje, que ela está cada vez mais digital. Mas aqui é aquele lugar, aquele porto seguro, não é? É aquele porto seguro. Aquele bercinho, né? Exatamente. Aquele que acolhe. Isso, uma cidade que nos acolhe com muito carinho e que tem muito a nos agregar. Como eu disse, a nossa maioria das mulheres advogadas aqui da região são mulheres, né? E eu quero ressaltar também aqui em Igarapé muitas mulheres empreendedoras, Ju. Ontem mesmo eu estive no encontro das mulheres empreendedoras aqui de Igarapé e São Joaquim de Bicas, um movimento que está se fortalecendo cada vez mais. Então, assim, a gente vê as mulheres aqui brilhando em todas as áreas. As mulheres estão se unindo muito, né? Não é? Uma fortalecendo as outras, e elas são corajosas, são empreendedoras,
não é? Eu tenho visto muito isso. E muitas das vezes, assim, com jornada tripla, né? Sim. Porque tá trabalhando de dia, de tarde, é o que você viveu aí, às vezes ainda tem uma casa para poder cuidar, Com uma certeza. criança, Com e certeza. que não é fácil. Não, não é fácil. Mas eu quero ressaltar, enaltecer que hoje, né, nosso programa aqui é especial Dia das Mulheres, Sim. então é muito importante valorizar cada vez mais. Nós temos aqui as mestras, né? Nos eventos aqui de Igarapé. Você já teve a oportunidade de Não, participar? Então, você tem que não, vir no vou meio do vir. ano. Tem o Igarapé Sabor e o Igarapé Bem Temperado. Eu já visitei algumas Sim. vezes, mas assim, participar mesmo não. Eu tô conhecendo tanto de Igarapé, assim, a gente tá brincando que nas entrevistas eu conheço quem não teve um que veio e quis ir embora. Olha, Quem veio ficou. Eu tô vindo e ficando que também. Olha maravilha. aí. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Como você disse, é uma cidade que acolhe, né? Muito. Que acolhe, tem crescido muito, tem desenvolvido muito. Então, assim, as mulheres aqui são muito prósperas, são batalhadoras, sabe? São inovadoras. Então, isso tem que ser Exemplo mesmo. para o inspira. Brasil inteiro. Sabe? Onde eu vou, eu levo, né, o nome de Igarapé junto comigo. Sabe? Eu amo viajar, amo o mundo inteiro, viajo muito o mundo inteiro. E amo, sabe? Sempre levo essa tônica da nossa cidade, Essa força da mulher. mulher aqui. Sabe? E assim, de onde partiu? Foi um convite para participar? Como que funcionou? Da comissão? Sim, como presidente. Sim, como eu acho que já por essa expertise, por essa dedicação, eu sempre, né, eu pós-pandemia, como eu disse a você, naquele período da pandemia ainda, eu fiquei mais em Igarapé, sabe, naquele período forte mesmo da pandemia, Todo de mundo isolamento. queria um lugarzinho para fugir, né? Exatamente. E tive mais contato com a AB daqui, da cidade, passei a minha OAB para cá para fortalecer. Eu falei, gente, mais do que justo que eu esteja. Eu tenho tanta valorizando. ligação. Exatamente. Tanto E aí eu fui muito acolhida, né? E o presidente, o doutor Luciano Rezende, me convidou para compor, né, a Comissão da Mulher Advogada. Então foi assim que começou. E você enfrentou desafios quando você começou? Quando eu comecei a profissão, sim. Sabe? É porque, como eu sempre digo, o que é... Eu vou ligando sempre ao direito das famílias, que eu digo assim, aquele conceito de família era o quê? Era pai, mãe, filhos. Muitas vezes a mulher ali, ela, né, é submissa. Cuidando do lar, sempre. Nós vamos falar disso também daqui a pouquinho. Vai chegar nos alimentos também. Hoje falamos de alimentos compensatórios, né? Então, a mulher sempre submissa e o homem ali chefe. Então, a sociedade machista, e querendo ou não, isso se reflete. Sim. Né? Até na criação dos filhos. Na criação tudo, dos né? filhos, no dia a dia. Eu lembro, hoje eu percebo menos, mas quando eu comecei a advogar, vamos dizer, quase 20 anos atrás, há quase 20 anos, eu sentia mais isso. Até o receio de você conversar com uma autoridade dentro do fórum, ou até mesmo de um colega que chegava com aquele ar soberbo Às vezes e olhava de superior, cima e embaixo. né? Exatamente. Se eu disser que eu nunca passei por isso, eu estaria mentindo, tá? Sabe? Então, mesmo sendo uma mulher estudada, dedicada, claro que em vários momentos da Como minha professora, vida. hoje Sim. você percebe que as alunas têm uma aceitação maior do que naquele início? Sim, e também como professora, né? E a maioria também é mulher, viu? A maioria, eu falo isso, eu admiro muito, porque as mulheres, como você falou, da tripla jornada ou mais, elas sempre se destacam. Né? E de todas as idades, viu, Ju? Sim. Já tive alunos idosos, já tive alunos que estavam ali no segundo curso. E é admirável, né? Muito, e geralmente são os melhores alunos, né? Porque estão ali com aquele Você propósito. acredita que aconteceu isso com a minha avó? Minha avó voltou a estudar, ela tinha parado acho que terceira série. Ela voltou, ela era a melhor da turma naquela época do EJA, né? Sim, sim. E ela se destacava muito em trabalho, tudo muito bonitinho e tudo mais. E todo mundo falou, pra quê? Já tá aposentada, pra que vai voltar? Ela falou, é uma realização minha, é pessoal. Exatamente. E ela muito arrasou. isso. Então, assim, eu acho que a sala de aula é um laboratório, né, muito grande. E nós temos que ter sempre essa troca, essa escuta ativa entre professor, aluno, que isso faz toda a diferença. E vai andando junto ali, né? A gente vai crescendo junto, né? É uma troca maravilhosa. Me conta dos prêmios, porque eu sei que tem você já ganhou vários prêmios. Alguns, mas eu acho que é muito interessante aqui que ano passado aconteceu uma votação popular aqui na cidade. Essa é gratificante Essa demais, né? foi O demais. coração acelera. E aí eu estava no aeroporto, eu estava indo para São Paulo e de repente meu telefone, né, apareceu lá que eu tinha sido escolhida a melhor do ano de 2023. Então, foi um sorriso, né? Eu imagino. Largo, realmente, porque foi uma votação aberta, sincera e popular.
Então, foi isso. Eu me senti muito lisonjeada. E vindo de onde veio, né? Da nossa cidade. Foi muito especial. E a mãe? Não é? Ah, ela me acompanhou, nós fomos lá receber o prêmio, viu? Juntinhos. Juntinho, com muito orgulho, né? Me senti muito honrada. Desses momentos, assim, tem algum que te marcou muito? De algum dos prêmios? Esse foi importante e foi o mais recente. Não, Dentre os vários, outros. assim, com professora homenageada. Acho que esses ligados, assim... Você consegue à lembrar do escola. primeiro? Porque o primeiro acelera o coração. Não é, acelera o coração. Eu guardo as placas que recebo, eu guardo, né, os cartõezinhos. Acho que isso tudo, isso é a nossa história, né? A nossa história é como uma coxa ali de retalhos que vai, né, a gente vai juntando e vai crescendo, né, um pouquinho ali em cada momento, Ju. E essa assistência para as famílias, como que foi? Eu quero que a gente entre mais nesse assunto. Você fala na assistência jurídica? Isso. Esse lado do direito das famílias é sempre muito latente. Como só para situar vocês, dentro do direito, nós tivemos uma evolução muito grande, vamos dizer, nesse último século, né? O que eu posso dizer para vocês? 1932 foi a primeira vez, fez até agora, esses dias, a mulher passou a votar, somente em 1932. Quer dizer, uma coisa relativamente tempo, né? recente. Sim. O que nós temos aí, por exemplo, a lei tinha o Estatuto da Mulher Casada, em 62. O divórcio, Ju, ele só veio em 1977. Sabe? É muito perto, né? Muito. A gente olha para trás e fala assim, meu Deus, a minha avó estava ali. É um dia desses, né? Tem 40 e poucos anos, 44 anos aí, o divórcio, ele só foi possível a partir do ano de 77. Né? Então, nós temos, assim, só para pontuar um pouquinho, a Constituição de 88, ela veio igualar os direitos, né, de uma maneira formal, os direitos dos homens e das mulheres. E aí foram tendo diversas legislações, como a Lei Maria da Penha, que esse ano também faz 18 anos. Né? Comemorando aí juntinho. Juntinho, né? 18 anos aí da Lei Maria da Penha, que é um grande marco. Né? Eu acredito que muita coisa mudou depois da Lei Maria da Penha. Nossa. E eu digo sempre que a visibilidade social e a visibilidade que está acontecendo hoje, né? A gente vê muitas mulheres, por exemplo, famosas, né? Denunciando. O que não acontecia antes. Não, né? era uma coisa muito velada. Era escondido. Até hoje, claro, as mulheres têm muita vergonha, muitas vezes, de denunciar. Os problemas... Até porque a mulher tem um coração muito mole, né? Às vezes a gente acaba acreditando que o outro, às vezes, muda. Exatamente. Né? Então, ao longo da advocacia, eu fui sentindo muito isso e eu acho que foi crescendo esse lado do direito das famílias junto com essa evolução mesmo, até mesmo da Lei Maria da Penha. Embora não seja uma lei voltada para a área criminal, mas tá tudo conectado. Trouxe um olhar para a família. Um olhar diferenciado para a mulher, para a família, a criação, muitas vezes, das delegacias especializadas também. Isso faz uma diferença muito grande de acolhimento para as mulheres, sabe, Ju? Então... trouxe um diferencial muito grande, porque a Lei Maria da Penha, ela determina alguns crimes, né? A violência, ela não é só física. Sim. A violência contra a mulher, ela é psicológica, ela é patrimonial, que é muito... Acontece muito, né? Muito. Psicológica, física, patrimonial, moral. E ela existe, né? Como advogada, eu recebo relatos, né, de mulheres bonitas, bem-sucedidas e que passam por problemas terríveis que dentro às vezes de um quem olha ali relacionamento. não imagina o que está passando. Não imagina. E isso até hoje mexe muito comigo, sabe? A gente tenta sempre, claro, ser, né, profissional, mas eu acho que enquanto ser humano a gente não vai perder nunca. O nosso lado humano, ele tem que existir. Tem, né? tem. Independente da profissão. Sim, como eu disse, né, a escutativa, a gente tem que ter essa escutativa para lidar com o direito das famílias, né? E como eu disse, família hoje são também os laços afetivos. Não é mais pai, mãe, filhos. Hoje nós temos as famílias homoafetivas, nós temos as famílias recombinadas, né? Aquelas que tinham, né, que existiam no casamento, agora já se recombinaram, né? Nós temos as famílias também monoparentais, que são que a mãe solteira, né, solo e o filho. Então, hoje há diversas formas de família. E o mais importante é que elas estejam sempre ligadas por laços de afetividade, não só os laços sanguíneos. E bem assistidas, né? Sim, bem amparadas. Sempre visando o melhor interesse da criança. Quando a gente fala da internet, que a gente vai tocar nesse assunto, ajudou muito, né? Muito. Eu falo, tem tudo de bom e tudo de ruim, né? Mas a gente tenta pegar o lado bom das coisas, né? Hoje, como você falou, direito digital, né? Que eu estava dizendo aí anteriormente. Então, tudo mudou, as pessoas têm acesso à informação. E tem tido muito caso ainda, assim...
de julgamento mesmo para quem faz uma exposição digital Sim, da companhia? exposição Tem. digital é crime, né? Pois É é. crime Porque qualificado. isso acontecia muito. Terminava o relacionamento, alguém ia lá E expunha, né, os nudes, né? E tudo mais. É crime, tá no código. Enfim, então hoje até mesmo cybercrimes, então tudo isso está qualificado dentro E da aí nossa entra, legislação. une, no caso, São dois processos distintos, né? Um criminal e o outro aí já na área que atua de família, enfim, ou de indenização. Então, são áreas distintas, mas que estão ali né, caminhando juntos. evoluindo juntas. Então, você hoje é uma referência em direito das famílias. Exatamente. Eu amo muito trabalhar com o direito das famílias e com as sucessões também, que são os inventários. Porque quando alguém Essa falece... deve ser difícil, Não né? é? Requer muito estudo, viu? Eu imagino. Estudo constante. Mês passado mesmo eu estava lá em São Paulo, numa imersão só de inventários. Né? É uma coisa que eu gosto, eu continuo estudando, apesar de E demora. Normalmente são processos mais longos. São processos mais longos. É possível com um advogado especialista. Eu sempre digo isso muito para os meus clientes e falo isso também nas redes sociais, né? Que a gente pode produzir conteúdos informativos. Então, passo esses conteúdos informativos e sempre oriento, né, as pessoas a procurarem um advogado especialista na área. Isso é muito importante. Né? Porque o advogado especialista, ele vai te ouvir e vai saber como te beneficiar de alguma forma, como te orientar, né, da forma mais adequada. Porque nós continuamos estudando. Né? Eu não parei lá em Coimbra, nunca parei. Né? Eu faço parte de um grupo que chama G10, que nós somos mais de 100 advogados em todo o Brasil, das mais diversas áreas. Nós temos reunião toda semana, às vezes até mais de uma vez por semana, e nos reunimos a cada 3 meses em São Paulo, em outro local do Brasil. Sim, sim. É um grupo muito forte. E muitas mulheres lá representando? Sim, muitas mulheres. Né? Então, essa troca, né, esse networking de qualidade, esse mindset. Então, sempre assim, nós reunimos, fazemos Joel J. Então, tem muita gente que vai realmente para agregar o nosso trabalho. Então, para trazer sempre o melhor para os nossos clientes. Então, por isso que eu oriento sempre, procurem o seu advogado de confiança, o seu advogado especialista. E isso é muito importante. Orientar da forma adequada. Como eu estava dizendo em relação aos inventários, quando perde, né, um ente querido, uma pessoa da família, é necessário fazer um inventário. Muitas vezes a pessoa só pensa assim na herança. Né? Vou receber uma herança. E não é bem assim, né, Ju? Porque o inventário é exatamente o quê? Fazer um levantamento de tudo. Das dívidas também. Né? Se tem o bônus, tem o ônus, né? Então tem que fazer todo o levantamento, pagar as dívidas e aí o que restar poderá ser dividido entre os herdeiros, né? E muitas vezes aparecem herdeiros de fora, né? Deve aparecer de tudo quanto é lugar, uma né? Pedido de DNA, acontece tudo. Aparece. Aí são causas que vão fora do inventário, embora estejam conexas ao inventário. Ser resolvidas para depois, sim. Algumas vezes a gente consegue agilizar o inventário e deixar, vamos dizer, o quinhão daquele herdeiro ali separadinho. Uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? Se a pessoa que morre deixa dívida, como é que fica a situação? Eu acho importante a gente saber. Não é? É interessante, né? Que as pessoas, a dívida, ela só vai ficar até o limite da herança. Então, aquilo que a pessoa receber não vai passar daquilo do que a pessoa receber. Então, a dívida, ela fica até o limite do valor. Então, ela não é hereditária, né? Teoricamente. A pessoa pode herdar dívidas e pagar até o limite do quinhão, do que ela receber. Então ainda é mais tranquilo. Maleável, né? Tá lá cheio de dívida e na hora que você descobre... Mas muitas vezes as pessoas não têm nada a receber. Isso é muito sério. Frustra, mas nós sempre temos que ser sincero. Eu acho assim, o profissional ele tem que ser muito ético, o profissional do direito, nem todas as áreas. Deve ser muito difícil. Nós temos que trabalhar com ética, ter disciplina, né, foco e sinceridade. Eu acho que ninguém perde nada por ser sincero e ético. Então, eu trabalho isso muito dentro da OAB também, que nós trabalhamos assim contra todas as causas de discriminação, querendo, né, trazer as mulheres, acelerar a carreira das mulheres também, e sempre com ética. É um ponto muito importante dentro da área jurídica, enfim, eu acho que é essencial. Nesses casos, já aconteceu um que te impactou muito? Temos diversos. São tantas histórias. Nós não podemos falar de clientes, mas não podemos contar o santo, né? Mas a história nós podemos, né? Tem uma que você conta pra gente, assim. Nós temos tantos inventários. Essas histórias, assim, sempre são interessantes quando há sobrepartilha, porque após a partilha, pode haver uma sobrepartilha, até 10 anos após. É mesmo? Então, assim, se a situação não fica bem resolvida por uma pessoa que não é profissional da área, alguma coisa assim... Pode ter parte 2. Pode ter parte 2. Já pensou? Fica igual série, Ju. Pode ter parte 2.
Por isso que a orientação do advogado, da sua confiança, da pessoa especializada é muito importante. E hoje você consegue atender vários estados. Sim, e exterior também. Exterior você acredita? também, Sim, olha, tem pessoas, vamos ver brasileiros que moram fora, tem Los Angeles, já tem vários clientes no mundo inteiro. Eu acho isso muito legal. Facilitou muito, né? Muito, né? O atendimento totalmente digital, 100% online. Então, em todos os estados onde a pessoa estiver, seja na área rural, seja, né, nos grandes centros, ela pode escolher o advogado que ela quiser. E aí, até a audiência? Pode ser online também. É mesmo? E se precisar também, né? Vai para o presencial. Claro, pro presencial, vai fazer reunião, enfim. Não pode parar. Não pode parar. Não, tá então é muito importante atender a todas as pessoas e isso veio pós-pandemia. Eu acho não, acredito, tenho certeza que foi um grande avanço para nós advogados, para a área jurídica. Foi um avanço assim incrível, essa possibilidade, né, de atender em todo o Brasil. Então, os colegas e até de advogados. acessibilidade também para quem, né, às vezes está tão distante. E fica até mais em conta muitas vezes. Sim. Sim, as pessoas escolhem hoje, né, com as redes sociais, com os conteúdos informativos. As pessoas podem escolher o profissional com o qual elas querem, né, que prestem serviço, trabalhar, enfim. Eu acho que melhorou muito, acredito que melhorou muito. Você tem ideia de quantos clientes você já teve? Ai, muitos, não tenho ideia. Eu já perdi as contas. É uma contas. pergunta, eu acho, para você poder ir lá nos seus arquivos para ver se você consegue uma média. Não é uma porque deve ter média, sido porque muita gente. tinha aquele tempo também que era do núcleo de prática jurídica, então eu nem contava, né? Nossa. Eu não contava, era Imagina aquele estudar atendimento cada processo. Eu tô aqui dos pensando, meninos orientar, direcionar para como é que seria, né? Qual peça que deveria ser feita. Eu falei, é um grande aprendizado. É um grande aprendizado sempre. Vamos falar um pouquinho do livro? Vamos. Na verdade, são 2 livros, né? Porque essa história do livro toda começou lá com a tese de mestrado sobre o direito do envelhecimento e sempre ficou latente. Mas hoje eu percebo muito a necessidade do livro, não só aquele livro voltado para o acadêmico, mas o livro voltado para as pessoas comuns, para as pessoas do dia a dia, para as pessoas leigas que querem acesso a uma informação, não é? Então, eu pretendo, na verdade, lançar 2 livros, depois venho falar para vocês, que é um ligado ao divórcio, né, que é quando o amor acaba, alguma coisa assim, não é? Porque a orientação jurídica para as mulheres, que é esse público, né, que eu adoro trabalhar. Tem cuidado, né? Sim, gosto de cuidar. Eu sempre falo, vou falar do outro, mas eu sempre comento de que eu cuido das minhas clientes como se fossem ser a minha irmã, sabe? E aí a gente acaba tendo, é muito interessante. Dá pra ver o carinho na sua fala. Gente, que bom. Começa com, eu acho que esse atendimento humano, personalizado, sabe? Cada cliente não tem como. Mas quanto é um divórcio? Não é isso. A gente tem que sentar, tem que fazer uma consulta. Todo advogado, sabe, de referência, todo advogado ético tem que ouvir, porque cada caso realmente é um caso. São as pessoas envolvidas, todo o contexto. Então, nós temos que ter esse lado de... Não estamos pegando o papel de um psicólogo, não é isso. Mas saber ouvir e trazer e ver o peso, né, em que pé de litígio as pessoas estão. Né, porque o divórcio ele pode ser consensual ou litigioso, né, quando há brigas, o consensual quando há acordo, né, que pode até mesmo ser feito em cartório quando não há filhos menores. Então hoje simplificou muita coisa. Nós conseguimos fazer assim muita coisa em cartório. E assim, você já viu casos de que pede-se o divórcio e volta atrás? Sim, adoro, né? Assim, é complicado porque você já deu muitas vezes entrada, né, na ação. E aí, consegue cancelar? Sim, fazemos uma petição com o maior carinho, né? O cliente é quem manda, que decide. A gente conversa muito, como eu estava dizendo, essa escuta ativa que a gente sempre fala, de ouvir, e o cuidado com o cliente. Então, eu sou aquela advogada que realmente gosta de ser atenciosa com todas as minhas clientes, com todos os meus clientes, porque atendo homens também, com todo respeito. E, enfim, e a gente acaba criando um laço de afetividade, sim, uma amizade. Depois as coisas vão resolvendo, né? As coisas vão ficando mais tranquilas. Mais leves. Leves. E aí a mulher vê, nossa, eu me libertei, que coisa boa. Vida às vezes nova. precisava de um susto ali, né? Não é? De aí resolver. Ainda bem que deu tempo de ver. Eu falo para as mulheres, não deixa nada pendente, não deixa pepino para depois. Resolva, né? E siga o caminho. Em paz. Procura sozinha, o advogado de confiança, faça uma consulta e procure sempre o melhor caminho. E se refaça. Porque nós mulheres podemos tudo, Tudo. Não é? A gente tá em nossas mãos, né? Eu falo quando a gente se une, fica mais forte ainda. Como eu estava dizendo para você, até mesmo eu vejo isso na minha carreira. Porque eu sou de um tempo, Ju, que os processos eram físicos. Que muitas vezes, se eu pegasse um processo, por exemplo, em São Paulo, era muito complicado. Eu tinha que ir lá, tinha que ir até a secretaria, fazer cópia daquilo. Ficar por um tempo. Ficar por uns dias, né? Estava totalmente presa aquilo ali.
E também veio numa época que advogado não aparecia, né? Na internet, em redes sociais. Então, como mulher e tinha como muita profissional... restrição também. Quando começou, não podia, né? Não podia. Até. Agora... Isso é muito recente, né? Agora de 2021, a resolução da OAB, e que libera, né, o marketing jurídico, claro que com as regras, devidas regras éticas, o advogado tem que ser contido, né, nós podemos só passar o conteúdo informativo, mas é muito importante. Já é uma porta que se abriu. Já é uma grande porta, porque o mundo mudou. O mundo hoje é digital, como eu falei para você. Eu converso com as minhas sobrinhas todos os dias lá na Austrália pelo digital, traz para perto. Pelo digital, pelo FaceTime. Então, o mundo mudou e as relações jurídicas mudaram e a forma de lidar com isso. Então, como mulher e como profissional, eu percebo isso, essa necessidade de ir se reinventando. Né, de aparecer nas redes sociais. Posso deixar minha rede social? Claro, fica à vontade. Vocês seguirem, né? Como eu disse, conteúdo informativo toda semana, mais de uma vez por semana, é doutora.Ana Cláudia Saraiva. Viu? E agora, Sim. Vou pedir pro pessoal mais uma vez curtir e comentar, porque o nosso papo tá incrível, né, gente? Agora a gente quer saber daquela parte mais pessoal e que inspira muito, porque além de uma profissional incrível, você ainda passou por um momento aí de um susto. Foi um susto muito grande, Ju. E veio também junto aí com a pandemia, né, praticamente, porque foi quando, em dezembro de 21, né, eu até estava aqui em Igarapé, eu já estava antes, um pouquinho no período da pandemia, meus exames estavam em dia, e eu gosto de falar sobre isso exatamente para alertar as mulheres, né, que é muito importante estar com todos os exames em dia. Não é? Nós, mulheres, sabemos disso. Muitas vezes, as mulheres deixam um pouquinho de lado, priorizam, né, filhos, priorizam trabalho. E deixam de lado esse lado de se cuidar. Eu digo que né? Exatamente. Então, a gente tem que se cuidar fisicamente, espiritualmente, não é? E fisicamente, espiritualmente, em todos os aspectos. Né? Buscar sempre uma harmonia, não é? Equilibrar, né? Sempre. E meus exames estavam em dia, apesar de estar na pandemia, e eu estava sentindo uma queimação da mama esquerda, né? E eu até comentava em casa, às vezes, mas eu acreditava que era devido à posição, né? De trabalhar ali no computador, alguma coisa assim. Falei, mas havia um incômodo, uma coisa estava na minha mente. E aí tenho próteses, aí eu pensei, a gente tem que procurar um bom cirurgião plástico. Aí procurei o Dr. Gustavo Aquino, que hoje virou um amigo querido, lá de Belo Horizonte. O Dr. Gustavo, numa consulta online, ele perguntou assim, Ana, você já fez ressonância das mamas? Aí eu falei, não, nem sabia que tinha. Né, ressonância das mamas. Eu sempre faço a mamografia todos os anos com a ultrassonografia. E então, fizemos a consulta online, fui fazer os exames, e quando eu cheguei lá para ele, eu não sei se ele percebeu na hora e tentou me poupar, falou assim, Ana, eu vou te encaminhar para deu uma luzinha, fiz a ressonância, apareceu um pontinho de luz, eles dão um contraste, apareceu um pontinho de luz na ressonância. Fiquei um pouco assim, mas não dava nada demais ali nem no laudo. Nem suspeitou, não imaginou nada. Em momento algum da minha vida. Enfim, depois ele me encaminhou para um mastologista, conhecido dele, da confiança dele, e um colega dele, e aí nós fizemos uma punção. Falei, não, eu vou aqui, porque eles falam BIHARTS 2, 3, aqueles termos técnicos, e chegando já ao final do ano, eu ia viajar com a minha mãe, íamos para Campos do Jordão. Cheio de planos, tudo certo. Exatamente, a mala pronta. E aí ele falou assim, daqui uma semana você vem para buscar o resultado. Mas vem pessoalmente. E eu super tranquila. Minha mãe estava aqui em Igarapé e eu ainda virei e falei assim, olha mãe, a senhora espera aí que eu vou lá de manhã, já volto. Porque tipo assim, amanhã a gente vai viajar, daqui uns 2 dias, era assim, estava muito perto do Natal. E aí quando eu cheguei no médico, tranquila, e ele me falou assim, Ana, seu exame deu positivo. Aí eu olhei bem para ele, minha cabeça, buguei, né? Como se diz. Eu fiquei positivo, eu não sabia se era Covid, se fosse hoje, se era dengue. Naquele momento, eu fiquei realmente só isso branco. Que não passava pela cabeça. Não. Aí ele falou, deu positivo para câncer de mama. Nesse momento, Ju... Faltou ar, não falta? Faltou ar. Uma vez eu falei com um psiquiatra amigo, eu falei, meu mundo caiu. Abriu um buraco mesmo, e os meus sonhos, eu acho que tudo... Foi uma coisa assim de segundos. Parece uma sentença. Exatamente. Parecia uma sentença de morte. A gente tem que falar a verdade, que é o que a gente pensa
que é o que muitas vezes a Sim. gente vê. Mas não é a verdade. Eu tô aqui, só a prova viva. Eu vou arrepiando toda. Sim, de coração. Eu falo assim, que principalmente você pode dizer, foi apenas um diagnóstico. Exatamente. Foi um momento da minha vida. Acho que muita coisa ele tinha que mudar também, essa coisa de foco, de trabalho, muitas coisas. Que eu falei desse lado, né, espiritual, desse lado com Deus, muitas coisas de deixar para trás, deixar passar. Então, é um grande aprendizado. Maturidade Sabe? vai trazendo a gente para uma leveza, né? Verdade. E aí uma situação dessa aumenta isso, né? Me deu um Potencializa choque. isso. Era muito necessário mudar. Muita coisa ali, sabe? Tirar muitos pesos mesmo, que talvez eu carregava até mesmo de forma inconsciente. Então, veio naquele momento, abracei, tomei, me deram água com açúcar. E eu tinha ido de carro, Sozinha? né? Sozinha. Ai, super meu Deus. confiante, né? Tá Era mais um exame normal da minha Aham, rotina. Ia pra pastinha. Não é? E aí eu desci e tal. Eu lembro que eu deixei o carro no estacionamento. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha coragem de avisar minha mãe. Porque o meu pai havia também falecido de câncer. Nossa. Sabe? E então isso na minha família era uma coisa, Pesado. era uma coisa pesada. Enfim, aí eu liguei para minha irmã na Austrália. Você acredita? Eu falei, Ana Cristina, está acontecendo isso. Foi diagnosticado. E eu não tenho coragem de falar para minha mãe, você fala daí. Porque eu não tinha, só chorava. Não sei como eu cheguei em casa, sabe? E ali, naquele dia, eu já tinha agendado vários médicos, ele tinha me passado mastologista, enfim, procurando. No outro dia já tinha alguns médicos, foi uma coisa assim muito rápida. Mas meu olho no outro dia nem abria. Para eu ir ao médico, meu olho nem abria de tanto chorar, Ju. Porque, como você disse, a gente só pensa na sentença, só. Mais nada. E nisso aí Deus foi O que eu não coordenando. fiz, o que eu vou perder. Exatamente. E nada assim, naquele primeiro Qual momento. será o meu caminho? Naquele primeiro momento, você não consegue enxergar algo positivo. Não, nada. Só o lado negativo de tudo. E eu digo assim que Deus foi muito misericordioso comigo, né? E foi me guiando. E eu tive o acesso a bons médicos, médicos muito dedicados. Se eu puder até mandar um beijo para eles. Fica à vontade. Né? A doutora Ana Dias Salvador, que é minha mastologista lá do Mater Dei, sabe? A doutora Gabriela Chaves, que é a minha oncologista, que me acompanha até hoje. Nós vamos chegar aí no tratamento. E o doutor Gabriel Gil também, que é da radioterapia. E aí eu descobri, no meio desse tanto de exame que virou a minha vida, você imagina. Imagina. Né, nesse final de ano tão turbulento, e eu descobri que existem vários tipos de câncer e vários subtipos de câncer, né? No caso, o que eu tive foi um luminal A, que é um tipo mais leve, vamos dizer assim, e eu passei, então, por 2 cirurgias em um mês. Em fevereiro, foi para retirada do nódulo e da área afetada, passei por 2 cirurgias e também passei por sessões de radioterapia. Né? Hoje eu faço a hormonioterapia, já há quase 2 anos. Faço hormonioterapia e vou fazer por aproximadamente 5 anos. Né? E aquela nova rotina, porque hoje eu faço muitos exames, né? A cada 3 meses, um período muito menor. Mas acho que a gente está trazendo isso aqui exatamente para falar para as mulheres, se cuidem. Sim. Né? Porque mesmo tendo uma vida saudável, praticando atividade física... Né? As coisas você sempre acontecem. teve essa vida ativa? Sempre muito ativa, muito ativa. Enfim, sempre, né, buscando a saúde. Né? Às vezes a gente desliza, né? Claro, né? Tem negócio de um docinho, claro, uma coisa, certeza. né? Mas sempre uma vida, assim, ativa, Equilíbrio cuidando. É tudo, né? Equilíbrio é tudo. Eu acho que a gente merece o doce, também né? Acho. A coisa gostosa. Aí, quando chega a TPM, né? Claro. Até as pessoas merecem que a gente mereça um doce. Verdade. Não é o chocolate, então... Mas, assim, que as mulheres se cuidem, que não é vergonha nenhuma você ter câncer. Muitas vezes a gente vê as pessoas nem gostam de falar o nome. Né? Não, e eu acho que, assim, eu vivi algo parecido, de menor proporção. Sim. Mas é muito sofrido, porque, assim, e uma coisa que eu falo para todo mundo, para de olhar para a pessoa com um olhar de sentença. Verdade. Porque a gente receber aquele olhar de sentença é muito ruim. Então, assim, eu tive um nódulo no autoexame, por isso que ele é tão importante. Eu sempre também tive os meus exames bem certinhos. E aí eu senti um nódulo, no que eu senti um nódulo, eu fui. Sim. Fiz os exames e aí o médico falou assim, olha, tem um nódulozinho mesmo, vai até a mastologista. Eu fui. E aí ela falou comigo assim, olha, já está sumindo, mas eu vou te pedir só para desencargo de consciência. Na mamografia apareceu, porque eu não podia fazer ainda, aí eu tive que fazer, e aí apareceu várias calcificações. E aí eles falaram, né, vai ter que retirar e tudo mais. Mexe muito com o emocional, ainda mais a mama, né, que é o símbolo do feminismo, né, do feminino. Do feminino. É. E aí voltei para casa arrasada. E o meu marido, ele
ele não tem muita emoção, ele é muito tranquilo. Aí eu falei com ele ficou preocupado, mas ele falou assim, não, mas isso não é nada, não. E eu morrendo de chorar, liguei pra minha mãe, chorando, desesperada, com muito medo. Sim. E aí fiz a cirurgia. Olha. No que eu fiz fez a cirurgia de retirada, tirou tudo. Sim. E aí a médica falou, olha, muito provavelmente, a gente vai fazer a biópsia agora, mas muito provavelmente não é nada. Porque, pela forma, né? Mas tinha alguns que eram meio diferentes, meio característicos. Sim. Mas ela falou, de toda forma, a gente tirou tudo. E aí, na hora que a gente foi ver, não tinha. Mas eu esperei, a médica só podia me atender daí 60 dias. Nossa, um sofrimento muito eu grande. fiquei com o exame guardado e não abri. Não acredito. Você conseguiu? Eu consegui. Porque a gente tem aquela mania, né? De dar aquela espiadinha e isso mata, Eu né? falei, qualquer eu não pessoa. vou, porque quando eu estava grávida, eu fiz isso, uma espiadinha, e passei a gestação inteira com medo. Entendi. E eu falei, eu não quero mais. Tá Falei, se certo. tiver que ser, falei, Senhor, Vai ser. eu entrego em suas mãos. Tá certo. No dia que a médica me atender, ela vai ler o resultado para mim. Aí, nisso, a minha mãe surtou, o meu marido surtou, todo mundo. Ju, tem que abrir, tem que abrir. Eu falei, não vou abrir. Estou em paz. Deus vai me dar paz para eu esperar até o dia da consulta. Só que nesse meio tempo, as pessoas me olhavam com uma carinha assim de tadinha, Olha, isso, sabe? isso não é me legal. matava. Mata, Então, assim, eu tava lutando para ser forte, porque eu Sim, chorava sim. muito escondido. Sim. Na frente das pessoas, eu queria mostrar aquela força que eu tava bem, e aí a pessoa me desmontava. É. Porque ela lembrava O a problema. pena que eu tinha que ter de mim. E eu não Verdade. queria ter pena de mim. Eu me identifico muito nesse ponto seu, porque a minha mãe até brincava muito comigo, que para eu ir para as sessões de radioterapia, eu me arrumava toda, sabe? Colocava um Isso, saltinho, é meu evento, eu tô passava indo uma ali para ser curada. eu ia com alegria, fazia amizade na radioterapia, sabe? Com o pessoal, enfim. E quando ia você de coração chegava, aberto, ligava linda o som. desse jeito, na hora que chegava lá, todo mundo te olhava, era uma Era diferente. energia diferente. Sim, sim, era diferente. Eu ia com o som do carro ligado, alto, sabe? Assim, para me motivar mesmo. Sabe? A cura. Né? E eu Acreditar acho que, na assim, cura. às vezes a mulher, ela acaba desleixando um pouquinho mais, porque ela não Exato. tem força e ela não tem Verdade. obrigação de ter. Mas eu Sim. acho que quando a gente conta, a gente pode inspirar alguém que está passando por um momento desse, às vezes, em casa. Exatamente. Né? Que é possível. A gente tem que acreditar primeiro na gente, sabe? Independente de qualquer coisa. Agora nós falamos aqui a fé, não é? E acreditar e colocar no emocional, sim, nós somos, né, poderosas, nós somos capazes. Eu vou passar por isso. E vou superar. Eu vou entender o motivo de estar passando por Exatamente, isso. Exatamente. Então, olha aí, tá vendo? Você, né, já passou um pouco por esse... Passei um pouquinho. E aí, durante o seu tratamento, assim, o que você sentia? Olha, era leves incômodos. O que me assustou muito é que eu fiz uma cirurgia, depois eu tive que fazer outra, quase uma semana depois, que eles quiseram ampliar a margem, umas coisinhas assim, esses detalhes. Eu acho, como você disse, essa coisa do tempo, de se você esperar um tempo para fazer os exames, para receber um resultado, isso machuca muito. Como eu disse, eu era um pouco leiga, né, no assunto, muito leiga. Então, só existia um tipo de tratamento, então eu fui muita sorte, fui poupada da quimioterapia e somente a radioterapia e os hormônios. E a rádio parece que ela tem um pouco menos de efeito colateral, sim, né? Sim, o cabelo ele Mais não leve. cai, então tem, né, alguns efeitos, ela só queima realmente a pele, né, a região ali onde não está sendo tratada, mas é bem mais tranquilo do que não atinge todo o organismo, mas você sente um pouquinho de incômodo, né? Um pouquinho de cansaço, fadiga, a gente fica um pouco inchada, mas, né, nada que a positividade, que a fé não supere. Né? E você tirou algo assim de lição? Que você pensa sempre assim, eu vivi isso, por isso, para isso? Ai, para ser feliz. Eu digo isso assim, eu mereço ser feliz, sabe? Então, hoje eu procuro até ver a vida assim com mais leveza. Eu quero ser feliz, eu quero viver todos os momentos com alegria, com felicidade. Assim, eu mereço ser feliz. E é isso que deixou... Sabe, Deus me deu, né, a oportunidade de estar aí, vibrando. É um recomeço. É um recomeço. Eu sinto isso. Porque acho que a gente amadurece uns 15 anos aí só nesse período. Exatamente, Ju. É um recomeço. Isso que eu pensei, sabe? É um recomeço. Não, hoje, assim, sabe? Quando eu vejo as mulheres, eu gosto de levar mesmo o assunto, de conversar e de cuidar das mulheres. Não ficam presas a um relacionamento que já está acabado, que está falido, não é? Que vai se matando tem violência, né? E as mulheres ali vão se, né, perdendo a juventude, muitas vezes lindas, maravilhosas, infelizes,
né? Sendo que a sofrendo vida é tão abuso. linda para poder viver Não é tão feliz. colorida. É. Então, muitas vezes é melhor estar sozinha e estar bem, ou, quem sabe, entrar em um novo relacionamento, mas ter uma visão positiva da vida. Eu vi uma frase essa semana, na verdade, uma pessoa falando assim que todo mundo sempre vai ter alguém querendo aquilo que você reclamou. Verdade. Então, nossa, hoje meu cabelo tá caindo, ai, que chatice, meu cabelo tá ressecado, caindo. Mas alguém queria ter esse cabelo naquele momento. Verdade. Né? Uma mãe que tá ali pegando seu pé, ai, minha mãe é chata. Às vezes queria ter a mãe ali, já não tem mais. Verdade. Então, eu acho que isso marcou. Eu fiquei pensando assim, falei, realmente, tudo que eu reclamar, eu vou pensar que alguém precisa, alguém tá pedindo por isso naquele momento, então eu não vou reclamar. Dizem que quando a gente reclama, né, a gente clama 2 vezes, né? Então, por isso não é bom reclamar. É gratidão, né? O tempo inteiro. Por mais que sempre. seja difícil, né? Não, Porque a a gente é ser humano, a gente tem hora que a gente tá ali, ó. E sabe, os desafios que nos engrandecem, né? E nos então, moldam. que nos moldam, né? Que nos deixam, nos trazem a maturidade, não é? Essa oportunidade, essa troca aqui entre mulheres, né? No Dia das Mulheres. Inclusive o nosso feliz Dia da Mulher para vocês, mulheres. Não é feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, né? Eu vou interromper vocês um pouquinho aqui agora. Olha, eu falei que eu não ia falar hoje, mas eu vou interromper porque o Sala 1 preparou uma surpresinha para vocês, mulheres. Uma vez que no Dia da Mulher, né, vocês aí, mulheres lindas, no Dia da Mulher a gente quer dar uma rosa para vocês. Então... Nossa, que honra! Tá vendo? Muito obrigada, gratidão. Essa minha equipe. Olha. Que equipe nota 1000, hein? Espera aí que eu vou entregar, ó. Que é... muito obrigada, E gente. para Quanta você. delicadeza! Olha! Essa nem eu tava sabendo, tá, Nossa, Ana? Foi gratidão, viu? Olha aí. Assim, o papel, delicadeza. o importante é o papel da gente como homens de fortalecer e exaltar a presença. Não é à toa que a gente tem uma roast feminina aqui no Sala 1 e estamos com 2 grandes mulheres aqui na frente. Então, obrigado por existirem nas nossas vidas, mulheres, porque sem vocês a gente também não existiria, né? Verdade, As nossas olha. palmas. Palmas. Essa é a minha equipe Que maravilhosa. equipe, hein? Que parabéns, Ju. Minha equipe é maravilhosa. Não é? Linda sua equipe, né? Fantástico, muito obrigada. Que Né? agradeço. E essa rosa que eu quero, né, dedicar, né, a todas essas mulheres do Brasil e do mundo que nos assistem e que batalham por um mundo melhor, que acreditam em um mundo melhor e que eu quero, se puder deixar um recado, Claro, né, que fica elas à lutem, vontade. busquem sempre, não desistam nunca, seja qual for a situação que vocês estiverem vivendo, seja de privação financeira, emocional, dentro de um casamento que talvez não esteja tão legal, procura sempre a orientação jurídica especializada e, né, se refaçam sempre, sempre. Sejam felizes. O recadinho que eu posso deixar é seja feliz. É isso aí. É isso. É o que você merece. Exatamente. Ó, tá quase chegando ao fim, mas antes disso a gente vai fazer um ping-pong, porque agora é um momento de descontração. Ai, E aí, eu falo um pouquinho. eu falo uma bagunça aqui. eu falo uma frase ou Sim. uma pergunta e você completa. Combinado. Combinado. Direito da família é Direito da família é atualidade, direito da família é amor, direito da família é afetividade e é modernidade, porque abrange, sabe, as mais diversas vertentes do nosso mundo, como eu disse aqui, as várias formas de família, as famílias homoafetivas, as famílias recombinadas. Então, é um ramo do direito que acolhe, muito humano. minha mãe é. Ai, minha mãe, meu amor. Minha companheira de vida, eu digo isso. Uma mulher que me inspira e que a palavra que ela sempre deixa para mim, sempre coragem. Então, eu levo isso dentro do meu coração. Deixa um beijo, posso? Claro. Para minha querida mãe, Leide, Marileide. Não é? Todo o meu amor e todo o meu apreço. Né? Seja sempre muito feliz, minha mãe. Eu te amo. Ai, que linda. Eu começo a chorar, gente. E ela tá nos bastidores. Ela tá aqui, então esse recado ela já ouviu aqui ao vivo. Eu imagino que o coraçãozinho dela tá assim, acelerado. O meu ficou. Ela é meu exemplo, né? E assim, é nítido ver assim, o carinho que você
dá para ela é o que ela o tempo inteiro te entregou, né? Verdade. É sempre isso, né? É um reflexo. É um reflexo. Então, Verdade, pela sua Ju. história, e aí na hora que você retribui isso, assim, é por isso que eu choro. Eu choro, Que gente. linda você também, viu? Obrigada. E empreender sendo mulher é... Olha, é um desafio diário. Empreendedor é aquele que entende a dor do outro, né? É basicamente isso. E empreender, igual falou, de advocacia hoje é uma advocacia empresária, né? Quando eu formei não era assim, né? Então hoje o nosso foco é diferente daquilo. Então hoje nós empreendemos também dentro da advocacia, é entender a dor do outro, né? Não é fácil, mas é possível. Se eu pudesse voltar no tempo e encontrar a Ana Cláudia do início de carreira, qual o conselho que eu daria para ela? Ai, não desista nunca, né? Você tá Não no caminho. Não segue. Foram muitos os desafios, mas, como diz minha mãe, falava, coragem. Não tinha moleza lá em casa, não, sabe? Ah, eu já gostei dessa palavra, tá? Eu já vou usar com os meus lá em casa. Aí ela Coragem, falava coragem. isso, entendeu? Coragem. Eu não falava muito, mas falava, então aquilo ficou ecoando. E eu até brinco muito isso com ela, sabe? Então, Porque você ainda escuta aquela vozinha, aquela né? voz interna, exatamente. Então, nos momentos de grandes desafios que nós temos, que eu falo, hoje eu vim aqui, né, dá aquele friozinho na barriga, vai para uma audiência, né, mais complicada, dá aquele friozinho, independente do tempo. Eu acho que quem estuda, quem dedica, sempre vai ter esse frio. Eu acho que isso que também que nos move, né? São as borboletas, né, no estômago É uma friozinho. delícia, né? É um aquele medinho bom. Isso, medo bom. Então, sempre vem aquela palavra coragem. Amei, vou levar essa para minha vida. Isso. A Lei Maria da Penha é... É um marco no direito brasileiro e é um marco na vida das mulheres. E se eu puder deixar um recado a todas as mulheres, denuncie, ligue 180, procure uma pessoa especializada, advogado da sua confiança. Não sofra. Ser mulher é... É tudo de bom, não é? É. Ser mulher é tudo de bom. Eu sou muito feliz, né, de ter nascido mulher e de poder, de alguma forma, representar as mulheres da minha querida cidade de Igarapé, do Brasil e do mundo. Algo que eu não suporto no mundo é... Falta de ética, mentira. É isso, a falta de ética, muitas vezes, a mentira, ela vem para estragar muita coisa. Então, as relações humanas, elas têm que ser mais sinceras, não é? Mais reais no mundo, né? Tão ilusório. Eu acho que ter os pés no chão, independente de qualquer coisa, é muito importante. Sabe? Ouvir as pessoas, olhar nos olhos, como a gente teve a oportunidade aqui hoje, né? E é uma delícia, né? Não é? Muito legal, muito bom. A internet vem para ajudar, mas esse olho no olho é maravilhoso. Faz parte, Não né? É o que nos alimenta. É. O melhor da vida é... É ser feliz. Assim, como eu disse, independente. Eu não estou falando aqui de felicidade, como eu disse, eu amo viajar, conheço muitos países do mundo, isso, sabe? Mas o melhor da vida é ser feliz. Como, né, cada um tem a sua visão de felicidade. A gente em busca daquilo que a gente gosta, seja um livro, seja ter uma família, seja estudar, seja trabalhar. Né? Olha que beleza, né? Receber uma rosa, ver a beleza de uma rosa. E eu sempre digo assim, Deus, ele é tão perfeito, né? Que muitas vezes as rosas, nós temos ali diversas flores, só que cada uma tem a sua particularidade, o seu detalhezinho, né? Então, essa perfeição, né, de um Criador maior e que olha por nós e que nos dá força aí diariamente. Maravilhosa. E o que é o sucesso? Olha, sucesso, ele é muito particular. Sucesso, para mim, hoje é ter paz, sabe? Sucesso é ter liberdade de horário. Então, eu gosto muito, né, de falar de mulheres empreendedoras, porque muitas vezes elas decidiram empreender após ter filhos, elas decidiram empreender, não é, após um momento difícil na vida, para ter mais horário, assim, dedicação à casa. Então, sucesso ele é muito relativo. Então, que cada um encontre o seu. Se eu puder desejar isso para as pessoas, né, que cada um encontre o seu sucesso. O amor é... Ai, o amor é muito bom, ter o coração preenchido, né? É essencial. E as mais diversas formas de amor, né? Então, amor de mãe, amor, né, com o companheiro, amor dentro das famílias. É a base de tudo. Acho que a base é o amor. Quando você, né, vai educar um filho, quando você é recebido dentro de uma família ou dentro de um ambiente, como aqui hoje, né, foi recebida com tanto amor, com tanta delicadeza, dentro do ambiente de trabalho, né? E, enfim, eu acho que a mulher é sinônimo de amor. Não é? Traduz, né? Traduz o amor. É a tradução, né, do que é o amor. Indica um livro que você gostou muito de ler e para quem está em casa
Ai, são tantos, mas me veio agora assim, um clique que eu gosto muito. Como eu falei, eu gosto muito de fazer cursos, enfim, eu fiz o método CIS há pouco tempo, Vou já fazer, conheci. Então tá vou fazer agora, tá chegando, chegando. vou fazer. Adoro, né, o Paulo Vieira, a família dele, enfim, o poder da autorresponsabilidade. Foi até uma colega minha, a Ticiana, que atualmente já está até em São Paulo. Enfim, e ela é uma pessoa maravilhosa e ela me indicou já há alguns anos esse poder da autorresponsabilidade. E ano passado eu tive no método CIS também, e ele falou novamente sobre o livro. Então, se eu puder indicar, é um livro pequenininho, né? Mas que super vale a pena, porque eu acho que tudo na vida é isso, sabe? Como você falou, sucesso. O que é o sucesso? Né? Cada um tem que se vestir mesmo, ter a autorresponsabilidade e ir atrás do seu sucesso. Não é não colocar nas pessoas, não colocar na expectativa do outro, do né? outro. Mas o outro quer que eu seja. E o que eu quero? Quero ser, né? Muitas vezes também no momento político do país, ou no momento, né, que estamos vivendo, ou na pandemia de dengue, enfim, ou em Deus, né? Não colocar, mas colocar o todo, né, e assumir essa autorresponsabilidade. Eu acho que isso também deu uma virada de chave. Então, se eu puder indicar um livro, seria O Poder da Autorresponsabilidade. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Vou ler. Leia. É interessante, muitas vezes a gente lamenta, naturalmente. Acho que é natural do ser humano, às vezes, como de motivação. Ele vem e passa, ela vem e passa, né? E você vai amar o método CIS. Então, a gente tem que estar sempre com essa chama da motivação acesa. E é um curso muito bacana. Gente motivado motiva todo mundo, né? Eu falo, ambiência muda a frequência. As pessoas muitas vezes, né? Porque muitos dos meus colegas que formaram comigo, eles ficaram pelo meio do caminho. Eu tenho contato com muitos, ou foram para outras áreas. E eu estava até vendo um estudo esses dias, eu não vou saber precisar, foi até no Instagram, que de quatro pessoas que formam, 3 não atuam na área que formam. Né? Mas porque eu continuei? Porque eu nunca parei. Então, se eu puder... A constância estava ali. Né? Em ambientes bons, ambientes que tragam, né, coisas boas, né? Seja um ambiente, seja numa igreja, seja ali numa reunião, seja familiar, seja numa reunião, no curso, aprimorar sempre, crescer sempre. Não é porque muitas vezes, né, você se formou, já tem ali o seu diploma, que você não vai querer crescer sempre, e crescer em várias áreas, seja porque na inteligência emocional. Porque a gente aprende emocional. todo dia, né? Todos os dias e com todas as pessoas. Mundo. Exatamente. Não, eu adoro conversar com as pessoas, sabe? Acrescenta demais, né? Sabe, assim, seja a pessoa do porteiro, eu adoro conversar com todas as pessoas. Então, eu tenho amigos de todas as classes sociais. Sempre ele vai ter alguma coisa ali para contribuir. Sim, porque todo mundo sempre tem a agregar, né, em nossas vidas. E a frase da sua vida? Ai, menina, eu acho que não tem uma frase, depende do momento, né? Como nós falamos aqui muito da coragem, do seja feliz, essas coisas de acreditar mesmo, sabe? São várias frases, acho que eu não tenho uma frase só. Depende do momento, né? Mas eu uso comigo mesmo muito essas frases mesmo de coragem. Isso vale para todas as mulheres, de motivação comigo mesmo, porque eu acho que é um trabalho interno. Não é? Uma coisa que a gente precisa. E tem que ser todo dia, né? Tem que ser todo dia. A constância aí de novo. Olha aí, é a motivação que a gente estava falando, né? A motivação, ela tem que ser diária. Não é? Tem dia que, não são todos os dias que você acorda bem, super sorrindo, alegre. Ouvindo o passarinho verde. Não é sem problemas, todos nós temos problemas, né? Mas a forma como nós encaramos esses problemas, os desafios, e isso vai passar, essa mentalidade positiva, ela é muito importante, ela faz muita diferença. Então, assim, eu sei que você já deixou uma mensagenzinha, mas agora deixa uma mensagem, assim, aquela do fundo do coração. Pode deixar, é o seu momento. Ai, meu Deus, que responsabilidade, né? Como nós estamos hoje, assim, no dia especial, né, Dia das Mulheres, eu quero desejar a todas as mulheres, né, muita alegria no coração, muita força, e acreditar, né, nos sonhos e irem atrás dos seus sonhos, buscar mesmo, se unirem cada vez mais, porque nós somos fortes, somos poderosas, né? A mulher empoderada, ela acelera outras mulheres também. Então, assim, acredite em você, mulher. Lute sempre, né, pelos seus ideais, pelos seus sonhos, pela sua família, por aquilo que você acredita, né? Não desista jamais. Maravilhosa. Gente, chegou ao fim. Eu quero agradecer a Ana pelo convite, de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui nesse bate-papo super gostoso, trazendo muita informação legal. Eu sabia que ia ser assim. E gratidão. Te parabenizar muito pela obrigada. Mulher incrível que inspira. Porque Você eu falo também, muito sobre querida. isso, Você sabe? É linda. De mulheres que inspiram. E assim, ver o seu sorriso, o seu brilho no olhar, a sua história,
eu tenho certeza que a gente motivou e inspirou muitas mulheres aqui hoje. Muito obrigada, de coração. Espero ter tocado um pouquinho o coração, né, das pessoas que assistem ao Salão Podcast. Viu? Foi uma graça, uma alegria ter te conhecido também pessoalmente. Essa lindeza de pessoa. Gente, maravilhosa. E a equipe, então, né? Ó, então a Ana hoje já vai com a nossa florzinha da nossa equipe aqui. Essa Sim. canequinha é um presente. Ai, Você amo pode canecas. levar, Nossa, colocar amei, ela lá para obrigada. poder lembrar dos nossos Com momentos. certeza, muito aqui obrigada. é um presente da Boticário, que é Nossa. nossa parceira também. Oh, que Tá? amor. Ó, Muito lembrancinha pra obrigada. você. Obrigada, Boticário, E também. muito, muito obrigada. Vou agradecer mais uma vez aos nossos parceiros e patrocinadores que estão aqui com a gente, né? A agência B1, Bruno Lara, Alchinas Cook, Juliana Lara, Débora Lousada, Baitainá e todo mundo que nos acompanhou. E claro que eu vou deixar o meu super beijo também aqui para as mulheres da minha vida, né? A minha mãe, a minha avó, as minhas tias, minha irmã, as meninas que trabalham comigo, as minhas amigas, as pessoas que estão ali todos os dias do meu lado. E é claro que eu quero deixar um beijo ainda mais especial para você, mulher, que é guerreira, que sai de casa todo dia para poder correr atrás do seu sonho, do sonho da sua família, que muitas vezes abriu mão de viver aquilo que você queria para cuidar de alguém, e a gente é especialista nisso, né? Mas eu quero te lembrar que você precisa se cuidar também, que você precisa se amar também. E isso a gente faz cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso emocional, cuidando da nossa aparência. E por mais que os dias pareçam sombrios, difíceis, pode ter certeza que sempre vai vir um dia iluminado para você usufruir, aproveitar e viver ele intensamente ao lado de quem você ama. Um super beijo e até a próxima. Beijos.